Gonçalo, boa tarde. A Comissão Nacional Justiça e Paz desafia-nos a um itinerário de Quaresma onde o bem e os desafios que a atualidade nos apresenta de forma dramática têm de caminhar unidos. Já iremos conversar com Pedro Vaz Pato, mas antes olhamos ainda à atualidade, onde destacamos a condição dos cristãos perseguidos, com a rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, perseguidos, mas não esquecidos. A guerra na Ucrânia começou na madrugada de 24 de fevereiro. Parece que foi já há uma eternidade. As televisões e as rádios e a internet mostraram-nos a guerra em direto como nunca a vimos. E talvez por isso, nunca como agora, a guerra mostrou-se em toda a sua brutalidade, com a violência, com a destruição. Esta guerra está também a julgar-nos. A nossa humanidade está a ser posta à prova nestes dias. Está à prova a nossa capacidade de ajudar as vítimas, os refugiados, as crianças que fogem, as mulheres e os idosos em lágrimas. De alguma forma podemos dizer que somos todos ucranianos. Mas deixem-me lembrar que, infelizmente, há muitas outras guerras no mundo. Há muitas Ucrânias, há milhões de outros refugiados, vindos de outras latitudes, de outras guerras, de outras desgraças. É o caso dos eritreus. Muitos estão em campos de refugiados no norte da Etiópia. In this northeastern Tigray, there is 4 refugee camps. According to the UNHCR estimation, 4 camps has more than 80,000 refugee people. They told us there is a terrible economical problem in Eritrea and terrible political problem. So young people, for example, in Eritrea, they cannot go to university after they finish high school. They have to go to military service. They come by many difficulties. So the life is not easy here because they have no work, all these young people. I know the people who is waiting for 18 years there for legal resettlement from America, from Canada, from Australia. And many of them are going from Sudan to Libya and the Mediterranean Sea. You see always they are in danger. We are praying and we are waiting for the peace to remain people in their country. The young people without mother, father, without sister, brother, they come on themselves and they live together. We have to follow them. Only the chances they have, their religion, their parish priests and catechists follow them. Before we have only tent here. For this tent here, not easy. When the rain comes, when the wind blows, we cannot say mass. Thanks for the God and thanks for the Church of Need, we get this church and we have salaries for the catechists here. This is good help. Rezamos e esperamos pela paz. Dizia mesmo agora o padre Alema. Neste campo de refugiados na Etiópia, há principalmente jovens e crianças e mulheres. São quase todos da Eritreia. Por estes dias, nos caminhos de ferro da Polónia, nas estradas da Roménia ou da Hungria, o que vemos agora nestes dias são essencialmente jovens e mulheres e crianças e idosos. Todos têm uma história em comum. Todos fugiram da violência, todos estão de mãos vazias e todos dependem de ajuda para a sobrevivência no dia-a-dia. A guerra na Ucrânia despertou-nos para o drama dos refugiados. Há mais de 80 milhões de refugiados em todo o mundo. 80 mil estão neste campo no norte da Etiópia.
Mais de 2 milhões vagueiam agora pelas ruas da Europa. Todos eles precisam de futuro e de paz. Todos eles precisam de nós, precisam da nossa ajuda. Todas as semanas marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Símbolos da Jornada Mundial da Juventude já peregrinam pela Diocese da Guarda, despediram-se de Porto Alegre Castelo Branco numa celebração pública onde a festa se fez no meio do jardim. Uma vigília na sede de Castelo Branco juntou os jovens e os símbolos da JMJ que durante mais de um mês percorreram todos os lugares da Diocese. As últimas horas desta presença, porém, não ficaram no recato do templo, mas ousavam vir para a praça pública, dando visibilidade a estes sinais de uma igreja jovem. Para trás fica um itinerário de proximidade e dinamismo em que os símbolos foram também estímulo de renovação e dinamismo para a Diocese. Foi um mês de graça, uns momentos de graça, de interpelação, de apelo, de sensibilização para as jornadas e que levou também a uma certa formação, houve essa preocupação constante, quer do CODE, do Comitê Diocesano da Preparação para as Jornadas, quer do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil. E depois também as paróquias se associaram muito, promovidas também pelos catequistas, pelos párocos. Sim, foi de facto um momento interessante. Os símbolos caminharam para um dos locais mais frequentados da cidade e ali foi celebrada a fé, numa atitude de quem quer partilhar com quem passa a alegria vivida. Sim, porque nós muitas vezes pensamos que a igreja são aquelas 4 paredes e isso não é verdade. E hoje foi a prova disso mesmo. A igreja é em todo o lado, a igreja é onde nós estamos, é onde estamos as pessoas. E hoje neste parque belíssimo onde tínhamos cá as pessoas que vinham para a Eucaristia, mas muitas pessoas nem sabiam da existência da Eucaristia, tínhamos jovens a brincar ali no parque infantil e vieram. Nós temos imagens, também conseguimos captar os jovens a vir para a missa quando não estavam à espera, e foi isto que nós sempre tentámos também na Diocese. Não eram as pessoas a ir ter com os símbolos, mas os símbolos a ir ter com as pessoas. Uma experiência de igreja que, num lugar público, encerrava um caminho de encontro e de preparação para as Jornadas Mundiais de Lisboa em 2023. Foi muito importante vê-los cá e foi muito bom tê-los cá porque são símbolos muito importantes e que significam muito para nós jovens, que agora para o ano vamos ter as nossas Jornadas Mundiais da Juventude, é muito importante tê-los cá. E eu ontem olhei pela janela e vi a carrinha com os símbolos e que estavam a parar, estavam a fazer as suas paragens, tiraram os símbolos, mostraram às pessoas e vêem-se as pessoas muito emocionadas e as próprias pessoas estão muito felizes dos símbolos cá estarem. Por fim, os símbolos seguiram para a cidade da Guarda, a diocese que agora acolhe este itinerário e para o qual mobilizou diversos setores da sua ação pastoral. Já junto à sede da Guarda, Dom Manuel Felício manifestava o entusiasmo da diocese nesta hora. É expressar a minha grande alegria por receber aqui nesta linda praça e no coração da cidade da Diocese da Guarda os símbolos da Jornada Mundial da Juventude que nos interpelam não só a caminhar para 2023, mas sobretudo a caminhar na fé, a caminhar no bem, a caminhar na construção da paz e da alegria, que é aquilo que mais faz falta na nossa sociedade. A cidade mobilizou-se em clima de festa para este acolhimento a que aderiram todas as gerações. Tudo aquilo que foi preparado, claro está, com a participação de muita gente adulta, de pessoas já com muita experiência também no âmbito da pastoral juvenil, mas foi tudo muito preparado e delineado de jovens para jovens. E depois aquilo que acabamos por verificar aqui foi que se proporcionou um verdadeiro encontro intergeracional. A Jornada Mundial da Juventude é da juventude, mas não deixa de ser para todos, e por isso nós começamos o acolhimento aqui na Praça Velha com este desafio de que todos acolham e todos peregrinem com os símbolos para todos também estarmos na Jornada Mundial da Juventude.
Uma cidade em festa, mas também todo um município que manifestou já a sua disponibilidade no acolhimento aos símbolos que, nos dias que correm, ganham um significado acrescido com a guerra numa região da Europa. E vejam só, nos tempos que correm, o simbolismo que esta cruz e esta imagem de Nossa Senhora tem para todos nós, tem para toda a Europa, tem para todo o mundo, perante aquilo que está a acontecer na Europa, no mundo, e refiro-me concretamente àquilo que nós esperamos que seja a fim da peste da atualidade e que seja o estado de guerra, daquela barbárie que está a acontecer naquele pequeno local, naquele pequeno grande local da Europa que é a Ucrânia, e que todos nós estamos obrigados a ajudar no espírito da solidariedade. E, portanto, nós é com imenso orgulho que recebemos os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude na Guarda, com muito carinho, com muita afeição e com muita solidariedade. Com a peregrinação dos símbolos a entrar na Quinta Diocese, é já possível perceber um rasto de mobilização e entrega. Eu confesso que tenho sido positivamente surpreendido, quer pela envolvência em cada cidade, em cada freguesia, quer pela presença da sociedade de modo transversal, que é para nós uma comprovação daquilo que ouvíamos das organizações anteriores da jornada, que de facto a peregrinação dos símbolos é um espalhar da pressa no ar que sentimos e que vai criando um elan cada vez maior, de modo a que, chegados a agosto de 2023, todos estejamos no ponto certo para acolher a juventude do mundo inteiro. Até ao dia 3 de abril, estes símbolos estarão na Diocese da Guarda, na continuidade desse itinerário que prepara a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Já sabe que a atualidade religiosa na Igreja Católica está disponível em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Agora olhamos a proposta da Comissão Nacional de Justiça e Paz para este período da Quaresma e também para este momento que nos deve mobilizar a todos perante a situação de emergência humanitária que se vive na Ucrânia. Está connosco Pedro Vaz Pato. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Por estar no programa Eclésia. Desta vez, a Comissão Nacional de Justiça e Paz ajuda-nos a viver esta Quaresma sem perder este horizonte muito atual, não é? Que estamos também a ser confrontados diariamente com uma situação de guerra na zona leste da Europa e não nos cansemos de fazer o bem, adquire aqui uma dimensão muito especial. Sim, nós habitualmente fazemos uma reflexão baseada na mensagem do Papa para a Quaresma, que tem este ano esse título, Não nos cansemos de fazer o bem. E vem a propósito desta realidade que estamos a viver e que não imaginávamos que, provavelmente, até quando o Papa escreveu esta mensagem, não estaria a pensar numa situação como esta. Era impensável para todos. Mas vem a propósito, porque realmente somos confrontados com uma situação que já não se via na Europa há muito tempo, não é? Portanto, remontamos à Segunda Guerra Mundial para ver imagens como estas, de pessoas que correm para as fronteiras, pessoas que se refugiam em abrigos contra os bombardeamentos. Mas, de facto, isto, antes de mais, faz-nos verificar como não aprendemos com a história, com as lições da história, porque depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, aquele acontecimento em que nós também vimos estas imagens e também se experimentou aquilo que decorre de uma guerra que começa por ser uma guerra de agressão e depois se vai estendendo. Nós, depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram instituições como as Nações Unidas, a União Europeia, que pretendiam que uma situação como esta não se repetisse e, portanto, que a ordem internacional fosse baseada não na força, mas no direito. E vivemos assim durante algumas décadas, o que não sucedeu noutras épocas da história. Parece haver agora uma certa falta de memória, não é? Há esta falta de memória, mas ao mesmo tempo nós também verificamos como as pessoas reagem a isto, não é? Portanto, e há esta onda de solidariedade que se estende ao mundo inteiro.
pessoas que espontaneamente querem ir buscar refugiados, que se dispõem a abrir as suas casas para os acolher. Isto quer dizer, no fundo nós vemos o negativo, não é? Mas também o positivo. E isto, no fundo, a mensagem do Papa vem a propósito por isso mesmo, não é? Portanto, acolher estes refugiados numa linha de coerência evangélica, não é? Portanto, Jesus também diz, aquilo que fizeste ao menor dos meus irmãos foi a mim que o fizeste. Portanto, estes são, para nós cristãos, uma imagem de Jesus sofredor, e é uma solidariedade humana que vem ao de cima e que deve ser posta em relevo. Mas é importante também ter presente que às vezes estes entusiasmos são passageiros, não é? E, portanto, e aquilo que é esta reação espontânea às vezes vai perdendo o fogo à medida que também se pede uma continuidade, uma persistência, que surgem as dificuldades que vão surgir certamente. E portanto, é aí que surge esta mensagem do Papa. Não nos cansemos de fazer o bem. Este período da Quaresma é um momento que pede transformação, não é? Transformação, desde logo, pessoal, nas atitudes de vida, mas também, e olhando para esta mensagem, uma transformação da sociedade, não é? É preciso a sociedade nunca perder de vista o valor do humano, da dimensão dos valores, e ainda mais numa circunstância que vivemos agora, uma sociedade que se deve sempre transformar na linha do bem. Isso é também um apelo que está nesta mensagem. Sim, nós, de facto, na Comissão Justiça e Paz, muitas vezes pomos em relevo a encíclica mais recente do Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade universal, sobre a fraternidade humana, e a mensagem de paz que aí está íncita. Podemos pensar então, mas que sentido tem neste contexto em que até muitas pessoas têm dito há um direito de legítima defesa, armada, que sentido tem estarmos não será utópico pensar em desarmamento neste contexto em que toda a gente diz, portanto, usar armas, mas é assim mesmo, quer dizer, nós também, da mesma forma que depois da Segunda Guerra Mundial houve toda uma transformação que levou a aprender com o que sucedeu, que levou a mudar precisamente as relações internacionais, também já a partir daqui nós vemos como é importante pensar num futuro diferente baseado não só na dissuasão mútua, porque vemos como, essa dissuasão tem funcionado, eu não digo que não, mas não é a paz verdadeira, porque, e também vemos isso, não é? Quer dizer, a cada momento nós estamos com receio de que esta guerra se vá transformando numa tragédia de dimensões muito maiores, porque há o armamento nuclear. E, portanto, pensar no desarmamento nuclear não deixa de ter sentido. É evidente que o desarmamento nuclear tem de ser multilateral, não é? Não pode ser. Ninguém vai esperar que uma das potências renuncie ao seu armamento nuclear enquanto a outra não fizer o mesmo. Mas se quisermos verdadeiramente viver em paz e não estar continuamente a pensar que um conflito internacional pode desencadear numa tragédia que implica o uso de armas atómicas, temos de pensar, como tem surgido o Papa Francisco, no desarmamento, não é? Quer dizer, pode-se pensar, isto é um pouco, um pouco utópico, estar agora a falar em desarmamento neste contexto, mas é precisamente isso que eu acho que é isso mesmo que nós devemos também aprender com esta situação. Isso já é um bocadinho conteúdo também daquela nota que também divulgada pela Comissão Nacional de Justiça e Paz: nada se perde com a paz, tudo pode ser perdido com a guerra, não é? Nesta expressão de Pio XII. Nós escolhemos esta frase e esta mensagem do Papa Pio XII, que foi precisamente na altura em que estava iminente o início da Segunda Guerra Mundial. E esta mensagem era, nós se formos ver, era profética. Ele denunciava os impérios que não se fundam sobre a justiça e a política emancipada da moral, uma referência implícita ao expansionismo nazi,
que nós podemos transpor também aqui com esta intenção agressiva da parte do governo russo, sem estar provavelmente a dizer que é exatamente a mesma coisa, mas alguma semelhança existe, mas esta advertência de que tudo se perde com a guerra, não é? Nós também vemos isso agora, não é? Quem é que vai beneficiar com esta guerra? Bom, antes de mais, a guerra tem como vítimas o povo ucraniano, um país destruído, estes milhões de pessoas que têm de deixar a sua terra forçados a isso, não é por vontade própria, evidentemente, mas também as próprias minorias russas que vivem na Ucrânia são afetadas com a guerra, também são elas afetadas com a guerra. O povo russo também é afetado com a guerra, no ponto de vista económico, o isolamento que se cria, que até atinge pessoas que não têm nada a ver com a guerra, como os desportistas, não é? Todo o mundo está a perder com esta guerra, portanto, esta frase do Papa Pio XII é perfeitamente lúcida e verdadeira. Temos que manter muito presente esta expressão do Papa, mas também o atual momento e estes dias, este tempo de Quaresma é o tempo propício também para atitudes de conversão e atitudes de fazer e de construir uma realidade diferente. É nesse sentido também que aqui temos uma ajuda com esta mensagem da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Agradeço muito a sua presença hoje aqui entre nós e a forma como nos apresentou esta vossa reflexão. Obrigado por ter estado connosco. Nós ficamos por aqui. Lembro que mais logo, quando passarem alguns minutos da meia-noite, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.